Sempre quando alguém chega para Jesus para perguntar algo, para condená-lo, para fazer alguma armadilha, para questioná-lo, para pedir socorro, para fazer algum milagre, uma cura, para qualquer coisa que seja, Jesus sempre aproveita para ensinar. As curas de Jesus são um ensinamento, os milagres de Jesus também estão acompanhados por ensinamentos, e tudo que está em torno de Cristo é acompanhado por sinais e a pregação, não está separado. A pregação é acompanhada pelos sinais, e os sinais sempre tinham também um ensinamento. E Jesus aproveita essa pergunta e essa proximidade, aliás, esse anúncio que a sua mãe e os seus parentes, que aqui são chamados de irmãos, e aqui eu não vou me debruçar explicando que não eram irmãos, eu não vou focar nesse ponto hoje, certo? Não vai ser isso um foco, fazer uma apologética para dizer que não eram irmãos de sangue de Jesus, não é essa. Mas Jesus aproveita para fazer um grande ensinamento, para dizer que se nós queremos ser da família de Deus, participar da aliança com Deus, nós precisamos ouvir a palavra e colocar em prática. É aquilo que no Antigo Testamento o Senhor já dizia para o povo de Israel: chamar Israel, ouvir Israel. E esse ouvir é ouvir atentamente, obedecer, ou seja, obedecer com amor, colocando em prática o que Deus está pedindo. Então, novamente, Deus pede essa atenção, esse ouvir. Não é apenas escutar de qualquer forma, é ouvir para ser conduzido pela voz de Deus. E sem dúvida que é um grande elogio à Santíssima Virgem Maria, porque ela é aquela que melhor fez a vontade de Deus, né? E vocês têm a graça de ter como padroeira Santa Teresinha, que é a doutora da igreja. Quando a igreja coloca alguém como doutora, sempre o doutor da igreja, ou a doutora, ela tem um ensinamento que é para toda a igreja, não é para algumas pessoas, é para toda a igreja, não é para alguns. Por exemplo, Santa Teresinha é carmelita, mas o ensinamento dela não é apenas para os carmelitas, é para todos os católicos. E eu vou aproveitar e ler um trecho aqui de Santa Teresinha, da vida dela, onde ela coloca em prática esse evangelho. Aqui daria um curso de um ano inteiro, se fosse ler a vida dela, não mais. Mas eu quero ler apenas um trecho, certo? Ela vai dizer o seguinte, no livro História de uma Alma: sim, eu sinto que quando eu sou caridosa, é só Jesus que age em mim. Vamos repetir? Sinto que quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim. Entendam que essa
caridade é a caridade verdadeira, não é uma filantropia. Porque a gente às vezes confunde caridade com fazer qualquer ato para alguém. Isso deu uma confusão tão grande uma vez, no local que eu fui, eu pregando até para os. Acho que foi para o mestre. Vocês estão no mestre que a gente deu confusão. E ninguém entendeu nada do que eu falei, misericórdia, sem comentários. Mas vamos lá. Essa caridade é o amor de Deus em nós. É Deus nos movendo. Quanto mais eu estiver unida a Ele, tanto mais amo também as minhas irmãs. Gente, isso aqui é muito profundo. Quanto mais eu estou unido a Deus, mais eu amo os meus irmãos. Não é eu ter um sentimento por Deus, não é eu gostar de Deus. Deus é legal, eu lembro dele. Eu estar unido a Deus é diferente. E unido é buscar agradá-lo, é rezar, é ter amizade com ele. Cada um vai ter uma espiritualidade diferente, né? Aqui eu não vou ditar como é que você vai rezar, não. Nem vocês vão ditar como é que tem que rezar. Quanto tempo, se é de joelho, se é plantando bananeira, não. Aí é você e o Senhor. Né? Aí vai continuando Santa Teresinha. Quando quero fazer crescer em mim este amor, sobretudo, quando o demônio procura pôr-me diante dos olhos, olha, Santa Teresinha acreditava no demônio, viu? Que ele existia e que ele coloca coisas diante dos nossos olhos. E o que é que ele coloca diante dos nossos olhos? Os olhos das nossas almas. Os defeitos de tal ou tal irmã. Pergunta ao seu irmão: o demônio tem colocado nos seus olhos os defeitos dos irmãos? Não, né? Eu entendi. Era só em Santa Teresinha que ele fazia isso, tá? Vamos continuar. Ele colocava coisas terríveis, né? Não. Que elas não são simpáticas. E ela, a Santa Teresinha fala: eu me apresso a procurar as suas virtudes. Qual é o remédio para combater o demônio que ela fazia? Quando o demônio colocava o defeito dos outros, ela procurava ter logo de imediato as virtudes, as qualidades. Este é o segredo para a gente viver bem em comunidade. Esse irmão só chega atrasado, mas esse irmão ele é corajoso. E às vezes você é preguiçoso e não reconhece que ele é corajoso. Você aqui nunca tem coragem de guardar a cadeira da comunidade, sempre sai de fundo. Reconhece que ele é corajoso? Esse irmão não sabe ler gaguejo, já tu pera mais rápido. Mas ele lê. E você lê? Uma vez. Veja Jesus ler. Esse irmão é desafinado, é gasguito. Mas ele é ousado. Você é ousado? Veja Jesus ler. Continua Santa Teresinha. Eu vejo também nele os seus bons desejos. Às vezes não é nem virtude, mas só tem um desejo, né? Fala: olha, eu queria tanto cantar bem, mas eu estou ruim. Eu queria tanto ler bem, meu gaguejo, minha pupila, eu fico tremendo. Se eu vou mudar de arreia quando eu vou ler, quando eu vou fazer uma coisa, me te prenda. Aí você olha e fala assim: olha, mas eu tenho um desejo de ser melhor, de ajudar, de ser católico. Aí você olha para aquela pessoa que às vezes ela está até uma vida de pecado. Ela está junta, vive em pecado total.
Mas ela tem um desejo que o maridão deixe de ser tão ordinário esse caso, né? Aquela pessoa está ali no apostolado da oração e rezando o maridão se converter e se dobra esse caso. E você, como é que pode haver uma apostolado da oração junto? E a bichinha todo mundo se casar e o marido não tem. E a gente olhando para quê? Que ela é junta. E o coração dela inflamado, o desejo de comungar a Eucaristia. E a pessoa que é casada não muda de qualquer jeito. Eita. Vamos lá, Santa Teresinha, continue nos ensinando, vamos lá. Eu digo para comigo, que se eu a vi cair uma vez, você ouviu o irmão cair uma vez, ela pode ter muito bem alcançado um grande número de vitórias. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: essa pessoa que eu vi cair no pecado uma vez, ela pode ter alcançado várias vezes a vitória sobre o demônio que eu não ter nem visto. Eu vi várias vezes ela dizendo palavrão, mas tem 1000 vezes que eu vi, que eu não vi ela vencendo o palavrão dela, quer dizer, não disse. Talvez eu vi 1000 vezes, aliás, 2 vezes a pessoa chegando atrasada na missa, mas eu não vi 100 vezes que ela lutou para não chegar atrasada. Por que eu vou parar às vezes que eu estou vendo que ela caiu? É a toa que ela é doutora, né, gente? Aqui só tem 3 linhas, né? Eu li. Esse livro aqui tem mais de 1000 páginas. Continuando, eu vou ler as 1000 páginas, não, deixa eu tirar umas 2 linhas para ver que já caminho. E ela continua dizendo: e que mesmo que me parece uma falta, às vezes tem uma coisa da pessoa que parece uma falta, mas pode ser uma virtude. Às vezes a gente fala assim: vai, fulano é uma pessoa tão calada, deve ser uma pessoa assim muito fechada, muito egoísta. Às vezes a pessoa é calada porque ela é uma pessoa muito silenciosa. Ela cresceu tanto na vida espiritual que ela aprendeu o quê? Está todo mundo falando dos outros que ela aprendeu o quê? Ser silenciosa. Ele fala assim: fulano é besta, mentira, amostrada, arrogante, é só porque tem dinheiro, é só por isso, é só por aquilo outro. E a pessoa está ali lutando para não falar mal de ninguém. Mas a gente está fazendo o quê? Como um juiz cruel, dizendo: fulano não presta para nada, quer ser melhor que todo mundo, nem se mistura. Continua ela. Não me custa persuadir-me disto. Aí depois ela vai um pouquinho, falando aqui, né? E ela vai dizer que muitas vezes ela foi elogiada, e ela diz assim: mas eu não me envadeço. Por quê? Não tem como eu me envadecer, porque muitas vezes eu posso estar fazendo também uma coisa boa, mas também estar com intenção não muito boa. Então quem me julga é somente Deus. Assim como eu não posso julgar ninguém, eu não posso me julgar boa. Só quem pode me julgar boa, quem é? Deus. Gente, isso aqui é uma maturidade que a gente precisa ralar muito para que e rezar muito que Deus nos dê uma gota dessa maturidade. Diante do elogio, não se envaidecer. Diante da crítica, não desanimar. Lembro aqui do grande episódio onde Santa Teresinha, a irmã chega para ela e fala, né? Olha, você é muito atrapalhado, você quer ser muito amostrado, você é isso e aquilo, e começa a jogar muita coisa na cara dela de imperfeições, não era nem pecado, eram imperfeições. E ela fala: minha irmã, graças a Deus, Deus só mostrou até as minhas imperfeições. Eu tenho muito mais do que isso. E ela não falou com arrogância, ela falou com muita humildade: eu tenho muito mais do que isso.
Se Deus mostrasse mais do que isso, você iria se assustar comigo. Mas Deus só mostrou até aí. É por isso que muitas vezes nós queremos dar uma briga, porque alguém fala uma coisa nossa, olha, eu lembro até, peço até permissão, o cacique novamente para dar o exemplo dele, sempre o cacique me combate, né? Ultimamente não, viu, Jair? Mas eu falei contigo, né? Lembro que uma vez o cacique chegou atrasado, eu falo com uma tão escolha, né? Na missa, não foi atrasado, estava na missa, né? E correndo ali atrás de ajudar as coisas da liturgia, um monte de coisa, correndo igual doido ali. E a irmã depois ficou furiosa com ele, de certa forma, achando que ele estava ali, como diz Cearense, vadiando, né? De certa forma. Mas mal sabia ela que ele estava se matando para que a liturgia ocorresse da melhor forma possível. Mas por quê? A irmã estava morta e preocupada com a missa, sim ou não? Para que ela corresse bem. Só que ela esqueceu de se preocupar com o irmão. Ela não seguiu o conselho aqui de Santa Teresinha. É o que nós fazemos muitas vezes, não seguimos esse conselho. Nós achamos que o irmão está fazendo nada, só eu estou fazendo, né? A gente não vê, a gente não é Deus, é para ver o que está acontecendo. E depois de um momento, assim, posso falar outra coisa? Eu elogio agora, né? Agora é o momento da pancada, né? Em dado momento, eu vou usar aqui para a pessoa identificar quem é também, né? Assim, estava numa situação, e tem uma irmã também que não foi muito legal com ele, né? Novamente, né? Estava muito cruel, fez algo muito não legal, e eles se acham um pouco é normal, né? E a gente foi partilhando um pouquinho, porque a gente estava em comissão, e ele desabafou um pouco, falei, não, assim, mas entendo. Essa irmã, ela está passando por uma situação muito cruel também, porque eu encontrei ela vindo de um local, e olha o tamanho da bolsa da irmã, a sacola cheia de remédio psiquiátrico. A irmã que nunca usou remédio psiquiátrico, estava com a sacola que tinha 10 caixas, mas ninguém sabe que ela estava usando. Que ela deu um empurrão no cacique lá e fica varrendo no chão, né? A gente nem imaginava, achou que era só o palmo dela de sempre, né? Coisa da confissão, Coisa da confissão, né? Mas depois que ele viu isso, sobre isso ele teve compaixão com ele também. Ou seja, nós não sabemos os bastidores da vida do outro, nem do externo, nem do interno. Às vezes o irmão acabou de perder alguém da família, às vezes o irmão acabou de receber uma ligação da Macavi, dizendo assim, olha, aquela dívida do ano 2003, o teu primo comprou aqui, não pagou o teu nome. Venha aqui, senão você não desce, já não dá para esquecer, viu? Você recebe uma notícia má e a gente acaba julgando o irmão com coisas que a gente não tem acesso à vida dele. Às vezes o irmão está aqui e sai correndo, você fala, olha, fulano doidou. Às vezes está com diarreia, sai correndo, pegou um Uber, mostra o outro com diarreia. Não é que ele doidou, só está com diarreia, só isso. Às vezes o irmão está com a cara ruim, você não sabe o que foi que deu nele. Às vezes está com um pontada ali, deu uma cólica, a irmã, as mulheres ali. Meu irmão, nós não sabemos o interior do outro, nem o interior físico, nem o interior da angústia. Nesse tempo de ansiedade imensa, às vezes tem alguém que está aqui e de repente ouve uma história, impacta e começa a chorar de uma hora para outra, porque ouve uma coisa e vai doidou. Não, é uma crise da pessoa, calma. Não é porque não tem fé, é apenas uma fraqueza da pessoa, uma ansiedade, uma crise de depressão. A pessoa desmaiou no velório porque não tem fé. Então o padre aqui não tinha fé. Ele desmaiou quando soube que a mãe dele faleceu. Aliás, a irmã dele faleceu, o padre Pio desmaiou na mesma hora. A irmã dele. Quando a mãe dele morreu, São Pio de Pietrelcina passou quase todo dia chorando. Aí padre Pio tinha a chaga de Cristo, não tinha fé não? Tinha não? A gente tem que crescer na maturidade. Diga assim para o seu irmão, nós precisamos ser pequenos. E assim nós vamos crescer. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Vamos levar nossos pedidos ao Senhor.
acaba